Fala pessoal, tudo bem com vocês? Matheus de volta, Galo sem pano por aqui. E hoje, para falar de Galo 5, Vasco 0. Atlético venceu o Vasco da Gama ontem por 5-0. Partida válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo que valia quase nada para o Atlético, valia nada para o Vasco. Valia assim uma vaga na Copa Sul-Americana, né? Mas ninguém, eu acho, no campeonato disputa times como Atlético, Vasco. Quando começa o campeonato, não é o grande foco, mas o Atlético venceu o seu adversário, que colocou o time quase todo reserva, né? Teve uma ou outra peça titular, mas o Atlético fez o que deveria fazer, né? Venceu por 5-0, venceu bem, jogou bem, né? Quando o Atlético joga mal, a gente mete a ripa, mas quando joga bem, a gente tem que falar. Vale alguma coisa? Nada. Eu até brinquei que nos últimos anos o Atlético venceu, derrotou por goleada poucas equipes, né? O Atlético sempre fazia 2, 3 e aí freava o time, né? Parava de fazer gols, apesar de um volume alto. O Atlético às vezes tinha um jogo importante no meio da semana, preferia frear o time, né? Descansar. E isso aconteceu várias e várias vezes. Tanto que eu não sei se esse número é correto, mas o último jogo que o Atlético tinha feito 4 gols a mais de 4 gols na partida, foi contra o Tupinambás, 2020, né? E olha que o Atlético teve grandes times de 2020 pra cá, né? Mas aí ontem meteu 5-0 num time gigante como o Vasco, time fraco, mas time gigante, né? A instituição gigante, o time fraco, que por incrível que pareça está na série, ou está na semifinal da Copa do Brasil, né? Com o técnico Fernando Diniz. O Atlético, eu não vou ficar falando muito do jogo, porque é um jogo que, assim, cara, a gente até brinca, né? Nota sofrer score aqui, o Hulk foi o homem da partida, e jogou muito bem ontem mesmo, jogou muito bem o Hulk. O Atlético fez o dever que tinha que fazer, mas era um jogo que quase nada valia pro Atlético, né? Quando não valia praticamente nada, o Atlético foi lá e meteu 5, né? Tinha que fazer isso durante o campeonato, né? O Atlético acaba o Campeonato Brasileiro na 11ª colocação, 48 pontos, né? Muito abaixo, não tem muito o que dizer, o Atlético muito abaixo. Gostei muito da torcida que compareceu ontem, apoiou o time, porém, na hora de cobrar, cobrou, né? No final da partida, muito protesto, gostei demais disso, e o Atlético precisa disso nesse momento. O Atlético precisa que a torcida faça essa pressão. O Atlético hoje vive um momento de crise, né? Financeira, uma crise de elenco, os jogadores que aí estão. Não adianta, né? Eu vi notícias aí que o Atlético, depois do jogo contra o Fortaleza, reuniu o elenco, né? Cobrou firmemente, mas assim, depois teve o jogo Palmeiras com 1 a menos, tomou de 3. Então não adianta, gente. Tem jogador aí que não vai ser uma vitória contra o Vasco, quase tudo reserva, focado na Copa do Brasil, que vai mudar a nossa opinião. A torcida sabe muito bem disso. Muito jogador que está aí não merece vestir a camisa do Atlético, né? Ressalto isso novamente. E muitos, com a graça de Deus, vão sair, que não tem cabimento nenhum continuar, né? Nessa semana eu vou trazer o vídeo, né, que tanto eu estou falando sobre quem sai, quem fica, ao meu ver, quem deve ficar, quem deve sair, quem o Atlético às vezes deve emprestar para ganhar rodagem. A gente vai fazer esse vídeo. Mas, assim, a campanha do Atlético muito fraca, né, gente? Muito fraca, uma campanha fraquíssima de um time que sempre tem a pressão de acabar entre os, no mínimo, 6 melhores, né? Eu penso grande, eu sempre quero o Atlético vencendo os títulos, e o orçamento que foi gasto, o Atlético tinha que, no mínimo, acabar no G8, né? Não acabou, né? O Atlético, pelo segundo ano seguido, focando em Copas, e tomou ferro por conta disso, né? Além de que não tem um time muito forte, gente, não tem. O que foi gasto errado, né? Quem tava aí, Paulo Brax, o Vitor, que hoje caiu, né? Teve a notícia que o Vitor se desligou, e eu até disse aqui, com alguns companheiros que seguem o Atlético. Ao meu ver, o Vitor que pediu para sair, eu vi depois até o Lucas Tanaka confirmando no canal dele, numa live que ele fez agora há pouco, dizendo que o Vitor que pediu para sair. A pressão era grande, principalmente da torcida, não tinha aval lá, não tinha aquele apoio que tinha como antes. Então, assim, a corda mais fraca estourou pro lado do Vitor, e assim, a gente esperava, né? Mas o Vitor que pediu para sair. E ao meu ver, isso pesa, porque
Não é que a diretoria mandou embora o Vitor que sentiu a pressão, o Vitor que viu que ele estava com a imagem arranhada com a torcida, estava ficando, né? O Vitor como jogador dispensa comentários, tá top 10 maiores da história. Porém, como dirigente, foi um ótimo goleiro, né? Então, assim, caiu, né? Ele pediu para sair e para não ficar ruim, o Atlético fez aquele post no Instagram, né, nas redes sociais, dizendo que foi em comum acordo, né, numa conversa. Mas enfim, Vitor caiu, o Atlético agora tem que pensar no próximo ano, 2026. O Campeonato Brasileiro já começa em janeiro, logo no meados de janeiro, né? Então o Atlético vai começar com o time reserva no Campeonato Mineiro, isso já é informação, né? E deve estrear contra o América, depois tem o jogo contra o Cruzeiro e depois o Campeonato Brasileiro começa. Então o Atlético, assim como o Cruzeiro, vai começar com os times reservas e depois eles vão começar essa disputa do Campeonato Mineiro jogando com os times titulares. O que o Atlético agora tem que fazer, né? Reformulação, né? Isso vai acontecer. Ontem o Sampaoli já disse em entrevista, gostei muito da entrevista do Sampaoli ontem. O Sampaoli deixou claro, ele não era o cara que a diretoria tinha como plano principal. Ele tem a convicção disso, né? Ele disse isso claro, eu não era o principal nome, né? Mas ele veio com o apoio popular, né? O apoio da torcida do Atlético muito forte. Os donos do Atlético foram lá e trouxe o Sampaoli. E ele disse que o Atlético sempre tem a pressão de acabar entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. Isso também é verdade, né? O Atlético sempre é um time que tem essa pressão de sempre estar entre os, pelo menos, no mínimo, os 4 melhores. E eu já disse, eu sou exigente. Para mim, ano que vem, o Atlético tem que entrar para focar no Campeonato Brasileiro. E quando eu digo focar, não é brigar para chegar, voltar a Libertadores. Isso, gente, o Campeonato Brasileiro hoje premia praticamente 40% das vagas dos times vão para Libertadores. Então o Atlético tem que focar em ser campeão brasileiro. Campeão brasileiro. É difícil, hoje é utopia pensar nisso, com o elenco que a gente tem, sabendo que o campeonato vai começar daqui a um mês, mas espero eu que esse planejamento, se não começou ainda, que seria uma vergonha, hoje é dia 8 de dezembro, tem que começar agora, né? Mas creio eu que, né, a gente tem que torcer que o Atlético já começou esse planejamento, o Atlético vai fazer essa reformulação, a informação que a gente tem é que o Atlético vai fazer essa reformulação, principalmente depois, né, do jogo contra o Lanús e a cobrança que teve em cima dos jogadores que não surtiu efeito. Eu acho que a diretoria percebeu que agora é a hora, sim, dessa reformulação. Muitos vão sair, outros vão chegar. O Atlético precisa, sim, montar um time forte. E quando a gente fala de time forte, não é trazer jogador nível Biel, nível Júnior Santos, é jogador para decidir. Assim, eu queria pedir para vocês muito cuidado, né? A gente hoje entra, né, no dia 8 de dezembro, naquela fase de negociações de transferências, o que a mais a gente vê em Twitter, em YouTube, pessoal dizendo que jogador X está vindo para o clube, bomba, já vem aquela imagem, bomba, o clube, o Atlético está trazendo Gerson, bomba, Atlético está trazendo Guilherme para ser assim, né, ponto alto e ponto baixo. Mas quando você vai ver, é apenas uma cavada, e assim, ou até uma pessoa, um influenciador, um youtuber, querendo ganhar visualizações para cima do torcedor. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento para as notícias que vão vir agora, né? É uma época de muitas negociações, empresários querendo valorizar o passe dos jogadores, né? Influenciadores e youtubers querendo ganhar likes, visualizações. Então, a gente tem que ser transparente, né? A gente tem que filtrar bem. Nos últimos dias aí, a gente viu notícias aí que Claudinho e Gerson estavam por vir pro Atlético, já desmentiu, né? O Atlético já desmentiu, os empresários dos próprios jogadores desmentiram. Então, gente, e também cá entre nós, né? O Atlético, as dívidas que estão aí, né? O time que também está fora da Copa Libertadores, é muito difícil trazer um jogador de 20 milhões de euros como o Gerson, né? É quase uma utopia, Então, gente, vamos acordar. Mas também como a gente tá vendo aí, né? O Guilherme sendo especulado, o Atlético em hipótese nenhuma pode trazer um jogador desse nível, né? Se o Atlético vai fazer uma reformulação, a reformulação tem que ser pro bem
né? Trazer jogadores acima do que já estão aqui. Trazer Guilherme, por exemplo, é deixar o Atlético no mesmo patamar do que já está, né? Um patamar medíocre. Quando eu digo medíocre, não é péssimo dos péssimos, né? Apesar que eu acho que esse time do Atlético aí, nossa senhora, viu? Fraco. Mas, quando eu falo medíocre, é um time meio da tabela, como o Atlético, 10 primeiros, sem pretensão nenhuma, broxante, que não empolga a torcida, que assim, não nos faz se sentir representados. Então o Atlético precisa sim dessa reformulação, mas uma reformulação inteligente. Não adianta também mandar dos 30 jogadores 20 embora, ficar com 10 e trazer 20. A gente tem que ser realista. O Atlético hoje não tem tanto dinheiro assim, né? Os donos têm, mas será que os donos vão tirar do bolso deles isso, né? A gente sabe que provavelmente não, né? Eles estão fazendo jogo duro nisso. Então a gente tem que pensar com racionalidade. Também saber que, né, as cagadas, algumas cagadas já foram feitas, como contratos longevos, como o Júnior Santos, né, que vão ficar aí até 2000 e não sei quantos, quase 2030. Então é difícil você fazer uma rescisão de contrato com um jogador que recebe 1,5 milhão, porque não tem time bobo, pateta, que às vezes pode até ter time bobo, pateta, para pagar isso, mas que não tem a condição de pagar e às vezes não vai contratar. Então o Atlético não tem como fazer a limpa inteira do elenco, né? E assim, porque a vontade do torcedor dos 30 que tá aí, fica 5, 4, fica o Everson. Mas não tem jeito. Então a gente tem que trabalhar com racionalidade, né? O que dá para ser feito, né? Os bagres, os podres, os jogadores que a gente sabe, né? Aquela lista de quase todo atleticano, quase todo torcedor, ela é muito unânime de alguns jogadores que tem que sair. E assim, eu vi algumas notícias, ainda não chequei se são verídicas, mas algumas notícias que me agradaram, tá? Jogadores que não devem permanecer para a próxima temporada, né? Caso de Gabriel Menino, caso de Caio Paulista, que, né, isso é muito certo, que não vai continuar, né? Até o Rony, não sei se é verdade, se é verídico, não chequei a informação, mas que recebeu proposta, não sei se é verídico, né? Não sei, né? Igual eu falei, a gente tem que tomar cuidado, agora é que há muitas informações, muitos rumores, muita gente querendo ganhar visualização, então a gente tem que tomar cuidado. Não sei se ainda é verdade, mas algumas notícias me agradaram, né? Vamos ver. Agora a gente tem que ficar todo dia atento, né? Nos próximos dias eu vou trazer vídeos aí falando sobre essa próxima temporada do Atlético, o que o Atlético tem que fazer para ter uma temporada de sucesso, uma temporada focando no Campeonato Brasileiro, porque o Atlético, nos últimos 2 anos, preferiu focar nas Copas, que é muito mais difícil você chegar numa final de uma Copa do Brasil do que ficar em 8º do campeonato, né? A verdade é essa. E o Atlético, por ter um elenco fraco, né? Por ter um elenco muito limitado, fruto dessa diretoria que errou muito nesses 2 últimos anos, optou por priorizar as Copas, principalmente o ano passado. Esse ano nem tanto, esse ano foi muito por ruindade também, mas principalmente ano passado. O time quase caiu ano passado, esse ano quase brigou para não cair. Então o Atlético agora tem que focar no Campeonato Brasileiro. Isso aí não é focar em Copa do Brasil, não é focar em Copa Sul-Americana, tem que focar na Liga, né? E o Atlético tem que entrar muito forte para vencer esse Campeonato Brasileiro, ou pelo menos ficar entre os 4, né? E voltar à Copa Libertadores da América, fase de grupo, né? Isso aí, o Atlético tem que focar, né? Então a gente vai trazer aí a minha visão, o que o Atlético tem que fazer nos próximos dias, nos próximos meses, né? Com essa montagem de elenco nova aí, o Atlético tem que reformular o elenco quase inteiro, porém, igual diz, pensar com racionalidade. Não tem como o atleta dos 30 jogadores 20 sair, 25, né? É muito caro, isso sai caro, né? Além de você mandar embora, né? O que você vai ter que pagar por questões de multa salarial, você tem ainda que contratar novos jogadores, então fica muito caro. Às vezes é muito irreal pensar nisso. Mas o Atlético tem que se livrar de vários jogadores, pelo menos uns 10. Pelo menos uns 10. No mínimo uns 10. Não vou falar 20, mas uns 10 tem que sair, né? E vocês vão ver no vídeo. Eu vou fazer esse vídeo e lá eu vou meter a ripa no que tem que ser metido a ripa. E alguns jogadores que até a torcida pede a saída, ao meu ver, que tem que continuar. Tem que continuar porque podem agregar sim. Mas, assim, isso é papo para outro vídeo. Então, gente, é isso. O Atlético ontem venceu, mas é uma vitória que não empolgou, né? A torcida está com os olhos muito bem abertos agora, né? Depois desse ano lixo que o Atlético teve, um ano muito ruim. E vamos esperar cenas dos próximos capítulos. Tenho certeza que a torcida vai cobrar, né? E esses caras vão ter que contratar, não adianta. E não adianta só contratar, não adianta só colocar dinheiro. É fazer bem feito, né? É mapear jogadores mais jovens,
né, como o Sampaoli disse na entrevista, e trazer jogadores que podem fazer o Atlético ganhar no quesito esportivo, né? Isso é o mais importante, que a gente torce para que isso aconteça. Então é isso, tamo junto, valeu e até o próximo vídeo. Antes disso, curte, comenta, compartilha, ativa as notificações aí do nosso canal, inscreve e dá uma força, né? A gente tá com 40 inscritos até esse vídeo que eu estou fazendo agora. Então ajuda aí, dá uma força aí pra gente. A gente tá crescendo aos pouquinhos, né? Mas vamos... Igual eu falo, meu sonho é representar essa massa atleticana aí. O meu principal objetivo não é ganhar dinheiro, né? Não é com isso, não é ficar famoso. O meu objetivo é ganhar representatividade com a massa atleticana, né? E falar real, né? Ser um canal que agregue para vocês. Tamo junto, estendi demais. E esse foi hoje o nosso pós-jogo. Tamo junto, até mais.